está gravando. Então, pelo menos isso, se não for possível utilizar aqui, a gente pelo menos tem um paliativo no momento. Bom, se está todo mundo sentado, todo mundo ligado, aí nós vamos poder conversar sobre esse tópico aqui, como mentir com estatística. Né? De onde é que eu tirei isso aqui, pessoal? Isso aqui é o nome de um livro. É um livro clássico, certo? Um livro que foi publicado nos Estados Unidos em 1954. Estou vendo que o pessoal mente com estatística já há muito tempo. Então, esse livro foi escrito por esse pesquisador americano, Darrell Huff. É um livro que ele tem, mesmo nas edições brasileiras, ele tem umas ilustrações muito engraçadas sobre o uso de estatística e tal, em que ele procura argumentar com a gente as várias manipulações que às vezes são feitas de estatística que a gente não se toca. E como nós estamos numa situação, atualmente, todos nós estamos sentindo na pele, né, essas questões referentes a estatísticas epidemiológicas, curvas de crescimento, e etc., curvas de infecção e todo o impacto que está causando nas nossas vidas, eu acho que é bem oportuno, né, pensarmos numa coisa desse tipo, certo? Então, muito bem. Então, a gente vai mostrar aqui mais ou menos para vocês o que tem nesse contexto desse livro. Esse livro, agora, ele teve uma edição nos anos 80 no Brasil, e agora em 2016 a editora Intrínseca lançou uma nova edição dele. Tá? Então é um livro bem interessante, bem divertido de ler, certo? Para as pessoas. Não se preocupe que não tem nenhuma fórmula monstruosa, nada. É bem tranquilo. Muito bem. O final do livro do Darrell Huff, ele apresenta alguns conselhos para nós, como é que a gente pode contestar uma estatística. Então, vou tentar mostrar aqui para vocês. Ó. Bom, primeiramente, né, essas palavras aqui, essas frases aqui são muito usadas, às vezes, em programas políticos. Né? Os números não mentem. Né? Os números não mentem, não, os números não mentem, a economia está crescendo, a epidemia não é tão violenta assim, ou a epidemia é muito violenta, a taxa de crime é muito alta, não, ela não é muito alta, enfim. E a outra também, que isso aqui eu me lembro, é uma citação que foi tirada, que eu vi em propaganda eleitoral, quando estava defendendo a emenda da reeleição do presidente Fernando Henrique em 1997. Aí já vem aí um tempinho, né? Já vai aí uns 20 anos nesse processo. É possível contestar as palavras, mas não é possível contestar os números. Então, você diz isso. Bom, vou dizer para vocês o seguinte, os números podem mentir sim, e é possível contestar os números também por várias razões. A gente vai ver que razões são essas. Não é porque são números, são apresentados de uma forma ou de outra, não sei o que e tal, que esses números estão sempre certos, eles podem não estar. Certo? Então, a gente tem que ter noção clara da situação. Certo? Então, vejamos. Ó, o Darrell Huff ele dá a seguinte sugestão para a gente. A gente tem que fazer 5 perguntas quando você encontra uma estatística que você não está assim muito feliz ou muito convencido com o resultado. Você tem que fazer as 5 perguntas. Quem é que diz isso? Ou seja, qual é a fonte da estatística? Daqueles números. Gente, o nosso programa, o nosso mestrado de Gestão e Avaliação, grande parte dos trabalhos aqui consistem nisso, em você analisar estatísticas e tudo mais, e apresentar esses resultados de análise. Por exemplo, eu tenho um orientando meu, nesse exato momento, o meu orientando está terminando o trabalho dele, que é um trabalho de previsão de evasão, com base numa série de variáveis. Na semana passada, foi dia 12, semana retrasada, eu participei de uma banca em que uma colega de vocês, de 2018, que eu citei para vocês nas aulas, né, que ela ia defender a dissertação, estava trabalhando com os dados do SAEB, né, para tentar avaliar, né, um modelo de regressão, o que influenciava a proficiência dos alunos em matemática. E ela descobriu uma série de coisas. Como é que ela descobriu isso? Aí tem toda a metodologia, tudo testado, tudo avaliado, a fonte de dados para dizer isso. Então, aí que vem a questão, como é que ele sabe, quem é que pegou essa estatística, como é que essa pessoa chegou à conclusão? Tem que haver, digamos assim, uma descrição na metodologia. É isso que vocês vão fazer no trabalho de vocês. Vocês vão descrever a metodologia. Mas às vezes a gente recebe
estatísticas e a gente não sabe, a gente não tem informações de como aquelas estatísticas foram coletadas e tudo mais. Outra coisa que acontece muito, pessoal, é quando a informação é apresentada de forma incompleta. A gente vai ver isso também, cada um desses tópicos aqui a gente vai ver em quantidade, certo? Então, o que é que está faltando? Está faltando alguma informação? Às vezes falta a metodologia inteira, né? Outra coisa que acontece muito, pessoal, é que as pessoas mudam de assunto, né? A pesquisa estava mostrando uma coisa, ele vai lá e troca de assunto, vai falar de outra coisa, de outra conclusão. E a última pergunta, que é a pergunta mais pertinente de todas: faz sentido isso? Porque às vezes uma estatística não faz o menor sentido e a gente acaba aceitando aquilo como verdadeiro. Tá, então vamos ver isso em detalhes. Veja aqui, ó. Quem é que diz isso? Então você tem que ver a fonte das estatísticas. Porque, de acordo com a fonte, você vai ter uma ideia da confiabilidade dos dados e a parcialidade de quem está divulgando. Gente, muitos dados estatísticos você tem interesses políticos, interesses econômicos, interesses religiosos, interesses ideológicos, interesses pessoais. Eu gosto mais disso do que daquilo, certo? Eu gosto mais desse candidato do que do outro, e assim por diante, certo? Então, às vezes as estatísticas são declaradas e a gente tem que ver muito bem quem é que está fornecendo essa estatística. De uma maneira geral, as estatísticas oriundas de órgãos governamentais nos países ocidentais e principalmente nos países democráticos, países com regimes autoritários, você confiar nas estatísticas é um pouco difícil, porque você não tem transparência no processo. Mas, geralmente, os órgãos governamentais dos países democráticos ocidentais, os birôs que trabalham com estatística são muito bons. O pessoal é funcionário de carreira, qualificado, então os resultados geralmente são resultados bons. Às vezes até os governantes ficam chateados, né? Porque os caras fazem o cálculo lá do PIB. O PIB vai aumentar 2% ao ano. IBGE diz, infelizmente aumentou 0,5 só. Mas não, tá errado. Não, aumentou 0,5, cara, sinto muito. A gente também queria que aumentasse mais, mas só aumentou isso. Certo? Então, geralmente, esses órgãos você pode confiar um pouco mais. Certo? Então, vamos ver uma outra coisa aqui. Ó. Por exemplo, imagine que alguém diga para vocês assim, aquecimento global é uma farsa. Certo? Tem muita gente no mundo que não acredita. Vamos supor que vocês tenham ouvido essa declaração naquela rede americana Fox News. Ou o Donald Trump tenha feito essa declaração. Ele tenha feito uma declaração, aquecimento global é uma farsa, é tudo mentira, não sei o que e tal. Bom, você confia nessas duas fontes? Pessoal, uma das coisas que torna o confinamento um pouco menos chato é a diversão. Acredito que todos vocês devem estar procurando algum momento de diversão, enfim. Quem tem filho pequeno é mais difícil, né? Mas, veja, uma das coisas que eu me divirto bastante é lendo 2 órgãos online. Um é o Jornal da Cidade online e o outro é o Diário do Centro do Mundo. Tá? Os dois estão no extremo espectro oposto. A mesma notícia que é dada por, sei lá, por um órgão, vamos dizer assim, a BBC Brasil, um outro órgão de imprensa, a CNN Internacional, a mesma notícia dada por esse órgão de centro, digamos assim, quando vai para esses 2 órgãos, o Diário do Centro do Mundo, o Jornal da Cidade Online, é completamente distorcido na direção que interessa para os 2 órgãos. Certo? Então, você lê as notícias, você cai na gargalhada. A mesma notícia que você leu em outro lugar, você lê no, meu Deus do céu, é o fim do mundo. No outro, não, isso não é nada, é uma marolinha. Quer dizer, é muito conflitante. Então, a fonte é muito importante. Então, veja o seguinte, se eu digo para vocês que o aquecimento global é uma farsa, que a fonte disse a Fox News do Donald Trump, você fica pensando, será? Agora,
Quando eu digo para vocês que em dezembro de 2004 havia mais obesos do que desnutridos no Brasil, e a fonte disso é o IBGE, bom, já começa a causar uma dúvida. Você começa a pensar assim, não, pode até ser verdade. Pode até ser verdade, são dados do IBGE, pode até ser verdade isso aí. Mas esse aqui de cima, você, por causa da fonte, você começa a pensar assim, pô, será mesmo que é verdade isso? Já que esse cara que falou, já que essa rede aqui de TV que falou. Então, essa é uma questão importante. Então, nesses dias que nós estamos vendo muitas notícias falsas via WhatsApp, via Facebook, via redes sociais, tudo. O grupo da minha família, as tias mais velhas, elas recebem cada coisa, elas compartilham cada coisa. Gente, é triste. A gente tem que entrar em campo e dizer, tia, não é bem assim, tia. Não, não, tia, não, não, isso é mentira, tia. Não é verdade. As maiores barbaridades, elas acabam compartilhando no medo, por causa do medo, certo? Acredito que vocês também, quem tem grupo de família, né? Infelizmente você cai no grupo da família, se sair fica chato, né? Então, se você cair no grupo da família, você deve estar observando isso aí também. Muito bem. Então, a fonte é muito importante. Quem diz isso? Então, a primeira coisa que você tem que verificar na estatística é quem é que está dando essa informação. Segundo aspecto, certo? Como é que o indivíduo, ou como é que o órgão que está divulgando aquela estatística sabe disso? Porque aí nós temos que ver 3 aspectos importantes aqui, pessoal. Por exemplo, a maioria das pesquisas é realizada por amostragem. A gente conversou isso, né? Pesquisa por amostragem, quando usar a amostragem, quando não usar a amostragem. Mas uma questão muito importante, pessoal, é observar a qualidade dessa amostra. Essa amostra representativa, ela é suficiente, ela é probabilística, eu posso generalizar os resultados estatisticamente, porque se ela tiver problemas de representatividade, aí o negócio vai começar a ficar complicado. Outra questão que nós também discutimos em aula é o instrumento de pesquisa. Né? Você usa um questionário com questões apropriadas ou questões viesadas? Essas questões, isso, por exemplo, é, novamente vou falar para vocês em outro caso muito importante. Nós estamos avaliando agora, basicamente, todas as pesquisas que são feitas utilizando, por exemplo, as questões do ENAD. Aí a gente tenta construir uma escala usando a teoria da resposta ao item. A gente identifica que há muitos itens mal elaborados para a prova do ENAD. Vocês vão aprender isso na disciplina de TRI. Como é que você vê se um item está discriminando bem ou não e tal. E a gente está observado isso em vários estudos, né, que a prova do ENAD tem vários itens mal elaborados às vezes. Isso causa um problema. O item não está fazendo a medição de forma apropriada. Vocês vão estudar isso tudo mais para frente. Outra questão também, pessoal, é o período da pesquisa que ela é realizada. A comparação é consistente, porque às vezes o pessoal usa uma época muito específica para fazer a comparação. Vamos só falar o seguinte, pessoal. Ó, o que está acontecendo agora no primeiro semestre de 2020 no Brasil? Nós vamos ter um tombo no nosso PIB por causa da epidemia do coronavírus e tudo mais, tal, que isso vai ter um impacto que vai se estender ao longo de todo o semestre, ao longo de todo o ano. Não sei quando que a gente vai se recuperar. Muito bem. Vamos supor que daqui a 2 anos alguém queira fazer a comparação da atividade econômica, vamos supor que não aconteça mais nenhum desastre em 2021, nem em 2022, aí vai ter eleição em 2022, e alguém vai dizer assim, olha, a economia agora em 2022 aumentou tantos por cento, não sei o que, e tudo mais, tal, tal, tal. E aí eles usam como base esse período agora de 2020, que é um período atípico, de recessão, de depressão, sei lá como que os economistas vão chamar isso no futuro. Então, o que vai acontecer nesse caso, pessoal? Você tem um período de comparação que não é apropriado. Quando eu ensino para meus alunos da graduação análise de séries temporais, a gente fala isso, pessoal, olha, vocês têm que escolher um período para trabalhar com séries temporais ou com números índices, um período base apropriado. Caso contrário, nós vamos ter uma comparação que não vai fazer muito sentido, porque não era um período correto. Certo? Então, isso é uma questão que a gente tem que considerar.
Como é que ele sabe? Aqui eu tenho umas coisas que são reais que aconteceram aqui no Brasil. Tinha um político brasileiro que ele ficava falando o tempo todo. Há 30 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Há 30 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Há 30 milhões de... Ele falava, e falava, e falava, e falava, e falava, e falava que tinha 30 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Tinha 25 milhões de meninos de rua, enfim. Até hoje, ninguém sabe como é que ele chegou nesse número de 30 milhões. Gente, eu não estou dizendo que não tem milhões de pessoas passando fome no Brasil. Eu não estou dizendo que não existe fome no Brasil. Eu estou dizendo é que eu não sei como é que o cara chegou nesse valor 30 milhões. Então, como é que fica? Numa situação dessa. Como é que nós vamos resolver essa situação? Ora, aí, essa pergunta nunca foi respondida. Nessa mesma época, o IBGE divulgou que havia mais obesos que desnutridos no Brasil. Nossa, esse político caiu de pau. Pode pegar o Datafolha, o Ibope, perguntar para as pessoas se elas estão passando fome. Elas não vão dizer que estão passando fome, porque é um constrangimento. Aí o IBGE falou, não, nós não perguntamos para as pessoas se elas estavam passando fome. Nós pegamos os dados da pesquisa de orçamentos familiares, são 50 mil domicílios no Brasil. Durante um ano, no período 2003 a 2004, eles foram nas casas. Esses 50 mil domicílios são escolhidos por amostragem, um processo de amostragem extremamente complexo para garantir um retrato da sociedade brasileira em todas as regiões, né, em todas as classes sociais, na área urbana, na área rural. É uma pedreira isso aqui para fazer, certo? Custa uma fortuna. Tanto que foi suspenso agora, tanto o censo quanto a PNAD contínua foram suspensos. E foi medido o peso e altura das pessoas, utilizando equipamentos de medição aferidos pelo Inmetro, óbvio, né? Tu tem uma balança, tu tem uma fita métrica, um sistema de medição e tal, e foi calculado o índice de massa corporal e comparado com o padrão da Organização Mundial da Saúde. E aí verificou-se que havia um percentual maior de pessoas com índice de massa corporal que indicava obesidade do que índice de massa corporal que indicava desnutrição. Ou seja, essa pesquisa aqui de baixo, a metodologia estava toda ela descrita. E era uma metodologia sólida. E aqui em cima nós não sabemos de onde veio esse número. De onde é que ele veio? Veio da cabeça do... pelas minhas... O meu sentimento. Como é que é? O meu sentimento? Que história é essa? Bom, enfim. De qualquer forma, pessoal, vocês têm que observar isso. Tem que observar em todas as situações como é que aqueles dados foram gerados. Se vocês tiverem acesso a essa informação de pesquisa, é muito importante. O que eu estou notando aqui no Brasil, as pesquisas de opinião eleitoral, que são divulgadas na TV, elas têm que ser registradas no Tribunal Superior Eleitoral. Certo? Muito bem. O que acontece é que, às vezes, eles registram no Tribunal Superior Eleitoral, mas as últimas que eu pesquisei, a metodologia não estava descrita. Eles argumentam que é segredo de mercado e coisa assim. Pois é, mas é um negócio muito sério isso. A última vez que eu acessei uma pesquisa para presidente da República, o que acontecia lá era o seguinte, que a gente tinha pesquisa em Santa Catarina só em 3 municípios. Só 3. Joinville, Florianópolis e acho Criciúma. E nessas 3 cidades eram sorteados pontos de fluxo em que eles iam pesquisar as pessoas. Quer dizer, pô, deixou de fora Blumenau, deixou de fora Chapecó, toda a região oeste do estado. Sei. É uma questão para a gente pensar. Muito bem. A outra pergunta que é feita, pessoal, também é o que está faltando? Que tem a ver com isso que eu acabei de falar, né? E é feito um relato completo da pesquisa, por exemplo, qual foi o tamanho da amostra utilizado? Qual foi o período de coleta? O questionário utilizado, ele é divulgado? Vocês, quando fazem um trabalho acadêmico, vocês vão fazer o trabalho acadêmico de vocês, se vocês aplicarem questionários, vocês vão colocar tudo isso lá no apêndice do trabalho. Vocês vão colocar o período de coleta, o tamanho da amostra, como é que coleta. Tudo isso vai ser explicado. Tá?
Outra coisa, pessoal, as escalas dos gráficos. Tem gráfico aí que está sendo apresentado, você não consegue enxergar a escala direito. Os dados são apresentados com frequência absoluta ou com frequência percentual. Às vezes interessa só a frequência, às vezes interessa só o percentual. Nós já conversamos sobre isso. Nós estamos até em sala, falando aquela história lá que eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Aquela história que nós falamos lá do professor da faculdade de engenharia nos Estados Unidos, nos anos 1920. 33% das mulheres que frequentaram essa faculdade de engenharia se casaram com professores. Aí você fala 33%, tem um impacto, né? Só que só havia 3 mulheres na faculdade, aí uma casou com o professor. Ele não está mentindo, são 33%. Mas tem um impacto muito menor quando você sabe que só há 3 mulheres na faculdade. Esse outro aqui de baixo é ardiloso, porque ele diz o seguinte, ó, nos últimos anos, de 1998 a 2016, não houve aumento significativo nas temperaturas globais. Isso aqui não é mentira. Mas por que não é mentira? Porque o cara esqueceu de dizer que o ano de 98 as temperaturas já estavam anormalmente altas por causa do El Niño. Ele escolheu um ano legal para fazer a comparação. Nem aquela história que eu falei para vocês do crescimento lá da economia. O pessoal vai comparar lá em 2022 e 2020, vai dizer que aumentou uma barbaridade. Claro que aumentou uma barbaridade. 2020 foi um desastre. Tá? Então, esse caso aqui, foi usado, se eu não estou enganado, por algum senador americano, acho que o Ted Cruz, para tentar justificar que não tinha razão para os Estados Unidos permanecerem no Acordo de Paris, porque a temperatura não tinha aumentado, e blá blá blá, e blá blá blá. Tal. Mas por quê? Porque eles usaram um ano aqui que não era um ano correto para fazer a comparação, não era um ano normal. Era um ano de ação do El Niño, em que as águas do Oceano Pacífico crescem, a temperatura cresce um pouco, então tem um impacto no clima global. Tá? Então estava faltando essa informação. Tá? Aqui em cima estava faltando a frequência absoluta, às vezes está faltando percentual. Você fala assim, compramos 60 mil máscaras. Pô, 60 mil máscaras, os caras compraram 60 mil máscaras. Pô, que maravilha. Quanto que isso representa a necessidade dos profissionais de saúde do Brasil? Cara, dá uma merreca, isso aí vai dar 2% só, 2%, uma coisinha assim, no total. Pô, então não compraram nada. Eu não sei se vocês estão entendendo isso. Ó, às vezes interessa o percentual, às vezes interessa a frequência absoluta. E essa história do ano de comparação, infelizmente, a turma usa isso direto, com todos os problemas que isso vai causar. Muito bem. Outra questão. Alguém mudou de assunto. Ih, aqui o bicho pega. Ó, tu usa uma pesquisa epidemiológica usada para reforçar preconceitos ou conclusões incoerentes com os resultados. Gente, nós ainda temos uma doença no mundo que ela tem uma transmissão que não é uma transmissão respiratória, né, por gotículas de saliva como o coronavírus, mas é uma epidemia em alguns lugares do mundo. Na África subsaariana, a epidemia de AIDS ainda é um negócio muito sério. E quando a AIDS começou, segundo aí alguns estudos, ela já existe desde os anos 1920 na África, mas ela se expandiu bastante no final dos anos 1970, 1980, por aí. Num primeiro momento, ela se expandiu em larga escala entre alguns grupos. A pesquisa epidemiológica de registro mostrava um grande número de pessoas infectadas com o vírus da AIDS entre homossexuais masculinos e usuários de drogas injetáveis. Bom, gente, teve pastor evangélico fundamentalista americano dizendo que era castigo de Deus para os homossexuais e para os usuários de drogas essa doença. Depois, quando eles descobriram que pessoas heterossexuais também podiam podiam ser infectadas e pessoas eram infectadas com transfusões sanguíneas, aí o estrago estava bem avançado. Tá? Então a pesquisa às vezes veja, aí, as pesquisas epidemiológicas mostram que a maior infestação é entre os homossexuais. Então isso aí é castigo de Deus, e o pessoal usa isso. Certo? Vocês devem estar vendo todos os tipos de teorias conspiratórias sobre esse vírus, o Covid-19. Tá?
as maiores barbaridades são escritas aí, canais no YouTube. Meu Deus do céu, cara, eu recebi um vídeo de um colega meu, um vídeo de 18 minutos, mas é uma teoria conspiratória braba, assim, braba mesmo, tal. Ah, porque lá em 2003 os caras publicaram na revista Nature. Cara, se é um vírus secreto, por que que os caras publicaram um negócio na revista Nature? Isso não faz sentido. Não, mas olha aí, o vírus... Pô, Micha, a turma acredita nisso, repassa e compartilha e enche a tua paciência com isso. Aí você tem que assistir aquilo para provar pro cara que o cara tá errado. Meu Deus do céu. É de lascar. E outra coisa também, as conclusões às vezes são incoerentes com os resultados. E a gente tem várias situações que acontece isso. Ó, esse caso aqui é emblemático. Tem esse pesquisador americano, Stephen Levitt, que ele descobriu uma correlação entre o aborto legal nos Estados Unidos, desde 1973, e a queda na taxa de criminalidade. Em 1973 tem uma decisão da Suprema Corte que descriminalizou o aborto nos Estados Unidos. Agora eles estão querendo reverter isso e assim por diante. Isso é uma briga, tudo. Eu não vou entrar na questão moral aqui do aborto, isso não é a questão. O cara identificou essa correlação. Os grupos conservadores nos Estados Unidos caíram de pau em cima dele. Ele estava defendendo o aborto. Os caras já pegaram a estatística do livro dele, Freakonomics, e já disseram que ele estava defendendo o aborto. Ele disse, cara, não estou defendendo nada, só constatei uma correlação. Essa é a questão. Tá? Outra coisa aqui, ó, veja. Agora nós temos o outro lado, né? Tem um determinado grupo de pessoas que quer estigmatizar também pessoas de um determinado grupo, um determinado extrato social. Então, por exemplo, supremacistas brancos mataram mais pessoas do que islâmicos radicais nos Estados Unidos. Mas acontece o seguinte, cara, os brancos ainda constituem o maior grupo demográfico nos Estados Unidos e os muçulmanos apenas 1% dos adultos. Então é óbvio que os brancos vão, cometendo crimes, matar mais gente do que os muçulmanos, porque tem mais branco para matar gente. Aí, se você conseguir fazer uma ligação estatística aqui, conseguir definir realmente que a grande parte desses crimes foram cometidos por supremacistas brancos, que é outra coisa, não é porque o cara é branco que o cara é supremacista. Não é porque o cara é islâmico que o cara é fundamentalista ou radical. São Não, não, aí é que tá. Aí o pessoal está fazendo confusão com as coisas. Então, do ponto de vista estritamente estatístico, claro que branco vai matar mais do que islâmico, porque tem mais branco do que islâmico nos Estados Unidos. É uma simples constatação. Não tem muito o que fazer, muito que fazer diferente disso aí. Então a gente tem que pensar com bastante cuidado nisso. Ó, tem um outro exemplo aqui bem interessante. Esse aqui é bem legal, porque são dados reais. Em 2015, houve 966 mortes em acidentes de trânsito no estado de Nova York, contra 190 no estado de Wyoming. O estado de Wyoming tem um parque de Yellowstone. Certo? Wyoming, então, é muito mais seguro, porque ele só tem 190 mortes, comparado com as 966 mortes no estado de Nova York. Então, vamos andar de carro no Wyoming? Não, não vamos. Sabe por que não vamos? Porque a gente tem 20 milhões de habitantes em Nova York e 600 mil no Wyoming. Olha a diferença. Então, per capita, a taxa no Wyoming é 6,55 vezes maior do que Nova York. Então, proporcionalmente, morre mais gente em acidente de trânsito no estado do Wyoming do que no estado de Nova York. Ah, mas a frequência absoluta... Eu sei, a frequência absoluta é maior. Sabe por quê? Porque tem muito mais carros, muito mais gente no estado de Nova York do que no estado de Wyoming. Então, a turma distorce as coisas, as estatísticas, ou apresenta elas de forma incompleta. Aqui nós temos uma junção das coisas. Então, mudando de assunto, né, dizendo que é um estado mais tranquilo, porque é um estado rural, mais tranquilo, um estado natural. Não é essa loucura de Nova York, tem a cidade grande, tudo, ó, perigo aí. Ó, tudo. Não, é mais seguro andar de carro em Nova York do que no Wyoming, usando essa taxa aqui. Certo? Então, esses aspectos, pessoal,
precisam ser considerados, precisam ser levados em conta nos problemas que a gente estiver trabalhando aqui. Aqui eu tenho para mostrar para vocês, pô, cara, isso aqui foi muito legal. Isso aqui foi muito, muito legal. Porque isso aqui que eu estou mostrando para vocês nesse slide aconteceu de fato, foi publicado num jornal impresso. Vocês ainda se lembram o que é um jornal impresso? O pessoal se lembra ainda? Ah, pois é. Um jornal impresso que na época, isso aqui nós estamos falando da eleição para presidente em 2002, era um jornal que se gabava de ser o único que chegava a todos os municípios catarinenses. Esse jornal não tem mais um impresso dele, já diário, já acabou. Bom, na primeira página do dia, aqui não dá para ver muito bem, deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui para vocês. Ah, dá para aproximar aqui, ó. Aqui, ó. Aqui nós temos a pesquisa que foi realizada. 3 pesquisas foram realizadas no dia 20 de junho de 2002, 25 de julho de 2002 e 15 de agosto de 2002. Aí, acho que no dia 16 ou 17, 2 dias depois aqui, eles publicaram esse gráfico na capa do jornal. Você sabe que em época de eleição, quando tinha jornal impresso, os jornais impressos que ainda tem, os caras colocam lá na capa a chamada, fulano está na frente, Bertrano está na frente, Butano, pois é. Então, você olhando esse gráfico aqui, você tem aqui em cima, está meio apagado, mas era o Lula. Era a quarta eleição dele para presidente. Tá? A quarta. Ele tinha perdido as 3 primeiras, perdeu a primeira para o Collor. Pô, o cara é brabo, né? O cara perder para o Collor é brabo. Aí perdeu 2 para o Fernando Henrique. E aí, essa aqui, ele estava disputando com o candidato Fernando Henrique, que era o Serra, né? Que o José Simão chamava de vampiro anêmico. Né? Que é um cara. E que nem o Geraldo Alckmin, né? Que o pessoal chama que é o picolé de chuchu, né? São aqueles carisma, né? Que os dois têm, é uma coisa maravilhosa. Então tem aqui o Lula, tinha o Serra, tem o Ciro Gomes. Nosso amigo Ciro Gomes. Ah, tá aí de novo o Ciro Gomes. O Ciro é irmão daquele senador licenciado que subiu na reta escavadeira e tentou invadir o quartel da polícia do Ceará agora lá. Vocês viram? Pô, levou um tiro dos caras, enfim. E que vive falando aí e tal. O Ciro é um cara tranquilo, um cara moderado e tal. Então o Ciro, eu não sei que partido que ele estava nessa época aí, porque ele vive trocando de partido, cada eleição ele troca de partido. Mas ele era candidato a presidente. E temos aqui o outro grande candidato, que era o Antony Garotinho, governador do Rio de Janeiro, ex-governador aqui, ele tinha já se afastado e tal. Só uma pequena nota, né, pessoal? O Rio de Janeiro, todos os governadores do Rio de Janeiro de 1986 em diante, eles passaram ou estão presos. Passaram algum tempo ou estão presos. O único que não ficou preso foi o Brizola, que já morreu. Mas todos os outros. O Sérgio Cabral, o grande Sérgio Cabral, está lá fazendo a sua delação e tudo mais, mas todo o restante ou ficou uma boa temporada ou está com tornozeleira eletrônica, enfim. É uma situação bem legal. Então eram esses 4 maravilhosos candidatos, né? Na frente. Não tinha Cabo Daciolo, né? Não tinha coisa, mas tinha esses 4 aqui. O problema, pessoal, é que nessa época aqui, em agosto de 2002, não se sabia o que o Lula ia fazer quando assumisse, se ganhasse a eleição. Parecia que ele ia ganhar a eleição. Talvez não ganhasse no primeiro turno, tivesse que ir para o segundo turno, mas não sabia o que ele ia fazer. E aí, pessoal, começou uma articulação entre as forças políticas para achar um candidato mais palatável do que o Lula e com mais carisma que o Serra. E que tinha que ser um candidato mais para a esquerda, não podia ser um candidato muito identificado com o governo de Fernando Henrique. Bom, e aí o que aconteceu? Aí, pessoal, você olhando por esse gráfico aqui, você chega. Qual é a conclusão que você chega? Nesta época, o Ciro tinha sido ministro da Fazenda do Itamar Franco, ele tinha sido governador do Ceará e tal, um monte de coisa, era considerado um cara de bastante articulação, tudo. O que você olhando para esse gráfico, qual é a conclusão que vocês têm? Digitem aí no, 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 no nosso glorioso chat, o que vocês acham aqui?
Olhando para esse gráfico do jeito que está aqui. Vamos lá, vamos digitar e ver o que vocês acham. Vocês acham que como é que está a posição do Ciro? Ele está bem, está chegando perto, como é que é? Exatamente, olha aí, nós temos uma situação muito interessante. Esse gráfico mostra algumas coisas, como diria o personagem do Chico Anísio, impressionantes, impressionantes. Que é o seguinte, né? Uma evolução num período aqui, ó. Vocês estão vendo aqui 20 de junho, 25 e 15 de agosto, uma evolução bem rápida, certo? Repare só o seguinte, ó, o Lula estava com 36,1. Exatamente, exatamente. A Ana Carolina saltou horrores no gráfico, presta atenção. Agora pare todo mundo, olha aqui, olha só. O cara está com 36,1, caiu para 33,8, subiu para 34,9. Aí olha de onde é que estava lá o Ciro. O Ciro estava em 14,3, aí ele foi para 24,4, aí ele foi para 25,5. Gente, olha só essa distância aqui. Essa distância aqui representa, sabe quanto? Ela não dá 10%. E aí, qual é a distância do Ciro para o Serra? 25,5, 13,4. Ou seja, dá uns 11% mais ou menos. Então vejam aqui, aqui você tem 9% e aqui você tem 11%. Vocês estão vendo a escala vertical disso aqui, gente? Estão vendo? Vê se... Meu Deus do céu, gente. Meu Deus. 12,1% e esse outro aqui está em 9,4%. Tá? Então, 9 aqui e 12 aqui, gente. Essa escala vertical faz algum sentido? Ela não faz sentido nenhum. Uma coisa horrorosa isso aqui. Por quê? Sei lá, será que os caras estão querendo mostrar para alguém que o Ciro está encostando no Lula, que ele seria uma alternativa ao Lula, porque ele está encostando, vamos dar apoio político para ele, vamos fazer doação de campanha. Na época, empresas podiam doar para candidatos e tal. Mas não é só isso. Exato. O colega está falando ali, ó, ele seria uma ameaça ao Lula. Pô, então ele é uma ameaça ao Lula. Então ele é uma alternativa ao Lula, vamos dizer assim. Nós podemos colocar dinheiro na campanha dele porque é uma alternativa. Que maravilha! Então o que acontece? O Serra está lá empatado com o Ciro, um garotinho lá embaixo. E esse aqui está subindo. Olha a taxa de crescimento. Quem olha um gráfico desse, o cara olha, meu Deus, o Ciro é o cara. E outra coisa, veja aqui na escala horizontal que aqui você tem um período de praticamente um mês. E aqui você tem um período de metade de um mês. Como é que esses dois períodos têm a mesma largura, têm a mesma escala? Isso vai alterar os ângulos das linhas aqui. Esse é um gráfico de linhas, muito usado para colocar dados ao longo do tempo. Então, o que está acontecendo aqui, pessoal? Gente, eu quero crer duas coisas. Ou o pessoal é muito ruim de gráfico, ou eles estavam com alguma intenção oculta aí. Bom, o que está acontecendo também é que isso mostra que o Ciro seria uma alternativa, porque ele está encostando no Lula. O problema do Ciro é mais ou menos o problema do nosso atual presidente. Ele não sabe ficar calado. Ele não sabe. Esse é um problema dele, é uma questão de personalidade. O nosso presidente atual também tem essa característica. Ele e os outros integrantes da família dele que estão na política têm esse grande problema de não conseguir ficar calado. Certo? E aí que começa a acontecer alguns pequenos problemas. O caso do Ciro aconteceu o seguinte: nessa época, o Ciro era casado com a atriz que era da Rede Globo, a Patrícia Pilar. Gente, a Patrícia Pilar tinha uma carreira independente do Ciro Gomes. Ela era atriz de cinema, de TV, de teatro, não tinha nada a ver. Por acaso era casada com o Ciro Gomes. É uma pessoa com uma carreira independente. Muito bem.
Nessa época aqui em agosto, logo depois saíram essas coisas aqui, que ele estava crescendo e tudo mais, estava recebendo apoios e tal. Numa entrevista, preste atenção o que um homem disse. Ele chegou e falou assim, perguntaram para ele, ô candidato Ciro, qual é o papel da sua esposa, a atriz Patrícia Pilar, na sua campanha? Aí agora eu peço perdão às nossas colegas pelo que eu vou dizer, isso eu estou falando aspas. O papel dela é dormir comigo, fecha aspas. Deixa, gente. O cara fala isso para um eleitorado 52% feminino. E desse eleitorado 52% feminino, uma parcela grande das mulheres dão um duro danado para manter a família, porque o desgraçado do marido, bêbado, sacana, safado, largou ela, largou o filho, largou tudo. Certo? Aí o cara chega e fala um negócio desse. Pô, é de lascar, né? Aí depois ele falou as outras besteiras também, só sei que a campanha dele acabou implodindo e ele no segundo turno apoiou o Lula. Depois ele virou ministro do Lula, né? Virou ministro do Lula, etc. Tal. Enfim. Resumo da ópera. Esse gráfico está muito errado. Como seria o gráfico correto? Então vamos dar uma olhada. Esse gráfico aqui, que eu vou mostrar para vocês. Vou ter que reduzir aqui, né? Fazer uma redução. Ó, esse aqui é o gráfico correto, feito no Microsoft Excel. Tá? Reparem aqui, então, nós temos 4 semanas e nós temos aqui 2 semanas. A escala horizontal, então, temos aqui aquele dia lá, 20 de junho, depois 25 de julho, depois agora 15 de agosto. Então, a escala horizontal já está acertada e a vertical também. Então, reparem, conforme um de vocês falou ali, o João Henrique falou, olha, o Ciro pegou os eleitores do Serra, porque o Serra caiu e o Ciro subiu e o garotinho ficou estacionado, o Lula ficou mais ou menos estacionado, o Ciro pegou os eleitores do Serra. Perfeito? Ele teve um grande crescimento, mas ele não encostou no Lula. A diferença aqui, ó, tá vendo? E a diferença aqui do Ciro para os outros, a diferença é bem semelhante. Ele não está encostando lá. A perspectiva aqui era de um crescimento da campanha, claro, um crescimento do percentual e tudo mais, mas não é uma situação que ele estava, ó, 100%. O que a gente quer dizer com isso, pessoal? A gente quer dizer que a gente tem que observar com muito cuidado esses gráficos que são apresentados. Ontem eu vi um gráfico no Jornal Nacional que estava mostrando a taxa de crescimento do número de infectados com coronavírus, dos casos confirmados no Brasil. E aí a escala era muito complicada porque terminava lá em cima com 1000 e poucos, então no início estava bem baixinho. O que é o impacto ali? Mostrando uma situação de um crescimento desordenado. Tá? O que é mais ou menos esperado? É um vírus respiratório. Vai aumentar o número de infecção. A gente percebe isso. Tá? Isso é mais ou menos esperado. Agora, teve gente da minha família ligando depois para mim sobre aquele gráfico, o que vai acontecer, que vai morrer todo mundo. Eu falei, calma, gente, calma. Calma, não é bem assim. Tá? Mas viram, não, a gente viu o gráfico no nacional, a coisa está subindo, está fora de controle, tá sei o que, não tem nada de achatar curva, não está adiantando nada. Calma, gente, calma. Vocês estão vendo 1.500 pessoas, 1.600 quando estava ontem e tal. Quantos brasileiros existem, gente? Existem 210 milhões de brasileiros. A gente tem que fazer também a comparação. Eu não estou minimizando o Covid-19, é uma situação muito complicada, gente, porque não tem tratamento e não tem vacina. É uma situação muito grave. Tá? Quando a pessoa desenvolve realmente a coisa, ela tem que ser colocada no respirador, senão tchau. Tá? Não estou minimizando. Tá? Não estou dizendo que tem uns caras aí das teorias de conspiração minimizando, que é só uma gripezinha. Não, não é uma gripezinha não, cara. É um negócio respiratório grave. Certo? Mas morre muita gente de outras doenças. Por exemplo, nós temos muita gente morrendo de dengue. A dengue tá feia a coisa ainda no Brasil. Então, temos que pensar com cuidado nisso aí. Muito bem. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, que mostra muito no livro,
que são problemas dos registros, às vezes, as formas como as coisas são registradas de um país para o outro. Por exemplo, a Suécia tem a mais alta taxa de estupros da Europa. É um país inseguro para as mulheres. Você fica pensando, pô, mas a Suécia, cara, coisa lá é braba assim, chega lá, é mais tranquilo, então, no Brasil, em outros lugares. Não, pera aí, calma. É que na Suécia, cada caso é registrado isoladamente. Cada vez que a vítima é agredida, é registrado. Você tem um registro diferente. Em outros casos, registrado apenas uma vez por vítima. Ou seja, você tem um mecanismo de registro diferente. Então, uma das discussões que se tem hoje em dia é sobre o número de feminicídios no Brasil. Que o número aumentou muito, etc e tal, etc e tal. Eu acho que eu vou cometer uma heresia aqui, mas eu vou dizer para vocês que eu acho que no passado, acho que o número de feminicídios era muito maior do que é hoje. Sabe por quê? Porque não existia a delegacia da mulher, não existia a Lei Maria da Penha, não existia registro disso. Então, em muitos casos, o desgraçado do marido lá assassinava a mulher e ele alegava que ele associou em defesa da honra. E era absolvido no julgamento. Em defesa da honra, por isso, daquilo, o cara usava essa abordagem. Tá? Nós não temos isso mais. Não temos mais essa situação. Não existe mais esse tipo de coisa. Então, quando se fala que tal coisa está aumentando muito, não. Temos que observar a situação para ver se realmente está aumentando o determinado evento ou se está aumentando o registro do evento. Bom, um orientando meu do INEP, o Teófilo estava fazendo um trabalho, eu contei para vocês em sala, que ele queria prever qual curso que a pessoa escolhia. O pessoal de educação de jovens e adultos que usavam o Enem para certificação, né? Qual curso que ele escolhia depois, qual área, se ele ia para a área de agricultura e pecuária, se ele ia para a área de ciências humanas e assim por diante. E aí uma das variáveis que ele pegava era a faixa de renda da família. Só que aí o Teófilo foi olhar os dados do questionário ao longo do tempo. E sabe o que aconteceu? O INEP mudava as faixas de renda. Então, num ano, as faixas de renda eram, sei lá, tinha 5, 6, 7 faixas. No outro ano tinha faixas diferentes. No outro ano usaram a classificação do IBGE. Quer dizer, foi uma loucura para ele para uniformizar os dados. Teve que recodificar as variáveis e fazer um monte de coisa porque ele não sabia. Pô, e agora, professor? Pô, cara, nós temos que ver o que dá para recodificar. Colocar o pessoal nas classes aqui e verificar como isso pode ser feito. Então, às vezes você tem diferença de registro também e isso acaba levando a dados conflitantes. Ó, outra coisa que vai ser usada na eleição lá, mais para frente, vai ser isso aqui. Ó. A produção de carros em 2020 era de 2 milhões de veículos e agora aumentou para 4 milhões. Aí eles põem um gráfico desse tipo aqui para vocês, tá? Aí eu pergunto para vocês aqui, pessoal. Olha para esse gráfico aqui. Olha para o gráfico da direita. Olha que coisa interessante aqui. Eu gostaria de chamar a atenção, ver se eu consigo desenhar aqui. Pegar uma ferramenta aqui de desenho. Isso, legal. Reparem, eu tenho a diferença aqui, mais ou menos o dobro, né? Aqui eu tinha 2 milhões, aqui eu tenho 4 milhões. Pô, saiu muito ruim esse desenho. Meu Deus do céu. Saiu com a minha cara esse desenho. Bom, tudo bem. O que acontece? Se eu coloco dois carrinhos um do lado do outro, eu tenho uma noção legal. O problema é que quando eu ponho esse carrão aqui, eu não apenas aumentei a altura, mas eu aumentei a largura aqui. Ó. Então eu tenho um impacto muito maior dessa figura aqui, não a escala vertical, além da escala vertical. Então parece que aumentou muito mais a produção do que dessa forma. Esse tipo de gráfico é bastante usado. Como é que a gente não cai numa situação dessa? Se você quiser usar um gráfico desse lúdico, você põe os carrinhos. Pô, eu ponho 2 carrinhos aqui do mesmo tamanho. Aí você sabe, opa, dobrou a produção. Aí não tem manipulação nenhuma. Mas quando você aumenta a área do carro, faz o carro proporcional, pega a figura ali e aumenta ela, né? Seleciona a figura no Word e aumenta ela, você não vai aumentar só a altura, você vai aumentar também a largura, você vai ter um impacto diferente.
Isso é uma das maneiras de você causar um impacto diferente em quem está vendo o gráfico. Tá? Não esqueçam, gente, que essas são operações que são realizadas para ter um determinado impacto, um determinado resultado ali nas coisas que a gente está trabalhando. Muito bem. Então, deixa eu só... Opa, tá fazendo de várias cores esse negócio aqui. Então, esse tipo de gráfico, da forma como ele está aqui, ele pode levar a gente a uma conclusão bastante incorreta. Esse outro caso aqui é muito legal. Deixa eu mostrar para vocês um pouquinho mais aqui. Veja. Imagine aqui que vocês estão vendo homicídios por 100 mil habitantes. Né? Imagina aqui que isso é uma edição do Cidade Alerta. Agora o Cidade Alerta está só no Covid-19, né? Mas antes era o crime, não sei o quê, o assassinato, aquela coisa, morreram isso, morreram aquilo, tudo mais. Estamos aqui, vamos falar com a vítima, vamos falar com o assassino, enfim. Então, imagine que você está lá vendo o gráfico, né, do sujeito, a taxa de homicídios no estado X. E aí você tem aqui os anos 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. E aí o apresentador diz o seguinte: olha aí, a taxa de homicídios está indo nas alturas, está explodindo. Olha aqui o crescimento dessa taxa. Esse período aqui, 2007, 2013, olha aí o que está acontecendo, cara. Isso é um absurdo. Não tem comando na polícia. Tem que matar os bandidos tudo. E aí os caras já começam a extrapolar. Tá. Beleza. Só que o problema é o seguinte, pessoal. Esse gráfico de linhas, olha a escala vertical dele. Ela começou aqui em 21,2 homicídios por 100 mil habitantes, a taxa. Onde é que ela chega mais à frente? Ela vai até 22,4 homicídios por 100 mil habitantes. Se eu falar que aumentou de 21,2 para 22,4 num período de 6 anos, 6, 7 anos, como a colega de vocês falou, não inicia no zero, você tem uma noção diferente da situação. Parece que está crescendo horrores. Tá? Prepare-se agora para a campanha eleitoral, que os caras vão colocar esse tipo de gráfico lá. Tipo aquele gráfico lá do Álvaro Campos, né? E disparou 34%, não sei o que e tal. Aquelas coisas todas assim. Tá? Esse gráfico não começa no zero, tá tudo furado aqui. Se a gente começar o gráfico no zero, olha lá. Deixa eu reduzir aqui. Veja. O que acontece aqui agora? Começando no zero, você tem praticamente uma linha horizontal da taxa de homicídio no estado. Ela não cresceu. Não sei o que está acontecendo aqui nesse estado, mas você tem uma taxa de homicídios praticamente uniforme num período de 7 anos. Pô, isso aqui é um milagre. Certo? Por que está acontecendo aqui? Nós temos uma mudança na escala, gente. E veja, eu não estava mentindo antes. Vocês estão entendendo aqui? Ó? Eu não estou mentindo. Quando eu uso o slide anterior, eu não estou mentindo. Vocês entenderam o que é legal desse negócio da mexer a escala? É que a gente não está mentindo. Tá? Eu não estou mentindo, eu não estou fabricando dados. Eu não estou dizendo que, pô, eu peguei e inflei os dados, eu tirei essa taxa aí de um... Não! Os dados são reais. Só que eu estou apresentando eles com uma escala diferente, eu mudo completamente a perspectiva de observação, gente, da situação. É uma loucura isso aqui. Certo? E a turma faz isso direto. Ó, aqui você tem, aqui o desastre, a criminalidade está tomando conta. E aqui, não, cara, tá maluco. Certo? Tá maluco. Gente, agora nós vamos ser, se tudo correr bem, para aqueles que são religiosos, se Deus quiser, para os que não são religiosos, se a sorte ajudar, tá?
nós vamos sair dessa história, dessa pandemia e tudo mais, e aí vão chover estatística de desemprego, de coisa, como é que era, quanto que perdeu a economia, etc e tal. E as maiores atrocidades vão ser cometidas com os dados. Às vezes o dado lá que é disponibilizado por um órgão sério, por um IBGE, por um DIEESE da vida e tal, vai ser completamente distorcido, dependendo se for publicado no Diário do Centro do Mundo ou se for publicado no Jornal da Cidade Online, vai ser duas coisas completamente diferentes. Certo? Tem um amigo meu que perguntou, mas Marcelo, esses dois, Jornal da Cidade Online, Diário do Centro do Mundo, não são sites humorísticos? Eu falei, cara, pior que não são, cara. Eles se levam muito a sério, os dois. Mas eu pensei que era humorista. Falei, não, cara, não é não. Mas é que eu li uns negócios lá, cara. Eu também li, cara, mas não, é sério, eles se acham sério. Pois é. Então, é uma questão muito complicada, tá? Então, vocês têm que observar com muito cuidado essa história dos gráficos aqui. Bom, lembrando a vocês o seguinte, ó. Para você fazer análise de dados, os dados têm que estar com essa estrutura bonitinha aqui, que a gente já viu, que eu mandei no material para vocês, certo? Lembro a vocês todos que o trabalho vai ser entregue via Moodle. Eu peço que vocês façam o trabalho e entreguem até o dia 6 de abril. O trabalho a gente consegue corrigir, fazer e tal. Não sei se vai ser possível, como é que nós vamos fazer a questão da prova. Tudo depende do que a universidade vai decidir. Mas o trabalho vocês podem fazer, certo? Então, vocês têm lá um conjunto de dados com as variáveis nas colunas e tem os casos e tem uma série de perguntas para serem respondidas. Pessoal, tudo lá vocês podem responder usando ou planilha eletrônica ou usando o R Commander. Para esse primeiro trabalho, todos os vídeos, tanto de planilha eletrônica quanto do R Commander, já estão disponibilizados no meu canal no YouTube. Eu estou trabalhando nos vídeos para a segunda e a terceira semanas, que eu vou disponibilizar também. A lista de exercícios, o Oswaldo está perguntando aqui, eu vou disponibilizar amanhã no nosso Moodle, para vocês poderem terem acesso a ele, certo? Aí vocês já podem trabalhar tudo tal. A lista de exercícios, vocês vão ver que, ao contrário do trabalho, que o trabalho tem muita parte de criar as tabelas e tudo mais, vocês têm questões mais conceituais, de interpretação e tudo mais, porque na prova mais ou menos é isso que vai ser feito. Não tem como fazer prova no R Commander na sala. Não tem como, não dá como fazer isso. Os colegas nossos lá que fazem prova no Moodle, eles dão um jeito, desligam a internet da sala, tudo, o pessoal fica lá no Moodle, o pessoal da área de computação consegue fazer isso. Só que o nosso caso é mais complicado fazer isso, por causa do R Commander e tudo mais. Então a gente vai disponibilizar essa lista para vocês. Eu peço que vocês, se tiverem qualquer dúvida sobre o trabalho, tem gente aí, várias pessoas que já mandaram mensagem para mim, tirando dúvida do trabalho, certo? E a gente está à disposição. Outra coisa importante, pessoal, é que eu gostaria depois que vocês, se pudessem, mandar mensagem para mim sobre o que acharam da aula, certo? Eu vou estar gravando aqui, ó, com o meu programa de gravação pessoal, certo? Eu vou ver se eu consigo enviar ele para o Moodle. Se não der, eu envio para o meu canal no YouTube, tá? Porque no Moodle, de repente, vai ficar um vídeo grande, talvez ele não aceite. Aí eu vou ligar ele hoje aqui, passar a noite, o dia inteiro enviando para o meu canal no YouTube. Vai demorar um tempinho para ficar pronto, certo? Mas aí eu não vou fazer edição, vou mandar a aula direto aqui para vocês terem como olhar. Só que eu não sei se vai ter as funcionalidades que teria pelo Big Blue Button, que aí você consegue ver uma série de coisas. Vai ser só esse geral aqui para vocês, tá? Peço desculpas que a gente não conseguiu fazer a gravação direto. Eu vou tentar descobrir com os colegas se eu estou esquecendo de habilitar alguma coisa, porque quando eu faço lá a gravação, ele pede assim, quer fazer com gravação? Quero. Só que parece estar faltando alguma coisa. Eu vou revisar as mensagens que eles mandaram, que eu acho que eles mandaram numa das 120 mensagens que eles mandaram, deve ter uma lá que explicava como é que configurava isso. Tá? Então vou dar uma olhada nisso depois. Certo? Então, lembro para vocês que o arquivo de dados vocês receberam,
vocês têm uma série de perguntas a serem respondidas. Lembre que vocês têm que enviar depois o relatório com o nome dos integrantes do grupo pelo Moodle. Alguma pergunta aí? Se alguém quiser, pessoal, lembra vocês, a gente vai ver a possibilidade, como é que vai ser essa questão nessas aulas posteriormente. Vamos ver como é que nós vamos fazer isso, certo? Essa ferramenta eu achei boa, eu achei ela bem interessante. Não sei se o sistema vai aguentar o tranco, mas vamos ver o que dá para fazer. A colega está perguntando se a aula de abril está cancelada. Em princípio, ainda não, porque o período de suspensão era até o final do mês de março, certo? Então, teoricamente, não está suspenso ainda, certo? Agora, eu mandei a portaria para vocês, não sei se vocês se lembram lá, a portaria que eu enviei, sobre o cancelamento nas atividades de pós-graduação aqui da UFSC, que eu e os colegas, nós queríamos continuar fazendo via não presencial. O meu problema nessa disciplina é apenas, a minha disciplina eu consigo resolver isso, o problema é o professor Dilvo com a disciplina de gestão, certo? Porque a gente está oferecendo aí um apoio para ele e tal, mas eu não sei onde ele está no exato momento, ele não pode se deslocar devido à idade dele, ele tem que observar a quarentena no duro mesmo, certo? Eu não sei como é que vai ficar a situação. Por isso é que eu falei para vocês da biblioteca, que tem as aulas gravadas lá. Tá? Que o coordenador anterior, o professor Renato Sislag, ele tomou a iniciativa em 2014 de gravar as aulas de todas as disciplinas. E está disponível no Moodle para vocês. Certo? Vocês podem dar uma olhada lá. Põe lá, outros, biblioteca, tá lá, biblioteca MGA, vocês têm todas as aulas. As aulas de gestão estão todas lá, certo? Então, a gente tem que ver isso. Eu não tenho ainda autorização formal para dizer assim, ó, tá cancelada a aula. Tá? Ou vai ter aula presencial, ou vai ter aula à distância. Eu não tenho autorização ainda. O que eu tenho é uma portaria que suspendeu tudo. Agora, eu vi a entrevista coletiva do governador dizendo, do governador de Santa Catarina, eu sei que muitos de vocês não são de Santa Catarina, mas o governador nosso aqui de Santa Catarina, ele dizendo que a partir da próxima semana ia revisar os dados epidemiológicos para ver a possibilidade de retornar e tudo mais. Por que eu estou falando isso? Para muitos de vocês é muito complicado se deslocar. As viagens interestaduais, por enquanto, só de avião. De ônibus, por exemplo, não dá, fica muito difícil, certo? E tem uma série de restrições, tem gente aí querendo fechar tudo, aeroporto e tudo mais. O governador do Rio de Janeiro queria fechar aeroportos e tudo, e aí houve até uma rusga com o presidente por causa disso, porque não era da alçada dele fazer isso. Então, eu não tenho autonomia para tomar essa decisão. Se a reitoria tivesse dado uma de Pilatos, né? Lavasse as mãos, não, empurrar para os coordenadores decidissem, a gente tinha uma autonomia maior, mas a gente não tem essa autonomia, foi tudo suspenso. A ordem da pró-reitoria é essa, e a gente não. O pessoal da reitoria, os que estão trabalhando em teletrabalho, e eles disseram: está tudo suspenso. Nós temos esse problema que não temos o que fazer, gente. A situação é bem complicada. Para os colegas que são de outros estados, é muito difícil pensar em como se deslocar para Florianópolis agora. Os custos geralmente são bastante elevados. Alguns de vocês também não têm dificuldades com as liberações. Vários manifestaram vários problemas com liberações. Essas liberações são questões bem graves e que não são fáceis de ser resolvidas. Então, a gente vai ver o que é possível fazer, certo? Então, eu peço a vocês que aguardem até amanhã, que eu vou disponibilizar no site, no Moodle, as listas de exercícios, a lista de exercícios para vocês, certo? Para vocês já irem estudando. Façam um trabalho prático. Trabalho prático vocês podem fazer. E vamos ver a possibilidade. Estou vendo que essa aula, esse método de aula, que é chamado de método de aula síncrona, ele tem uma possibilidade de ser utilizado. Tá?
Então, peço que vocês me deem o seu feedback, como é que foi, se teve problema de conexão e tudo. Os colegas aqui, pelo que eu estou vendo, nós estamos com excelente presença aqui, acho que veio todo mundo, certo? Vocês podem falar se quiserem agora, se quiserem abrir o microfone, pode falar. Se quiser só digitar, não tem problema, a gente aguarda. Porque por enquanto nós estamos com pouca carga no sistema. A Caroline falou, não travou. Nós estamos com pouca carga no sistema. O Alexandre deu a sugestão lá do mecanismo de gravação, eu vou ver o que é possível fazer. Mas se não der, gente, eu gravo desse jeito aqui que eu estou gravando com o meu programinha aqui e depois disponibilizo lá no YouTube. Se for, a gente faz desse jeito aí. É meia boca, mas dá para quebrar o galho. A outra questão importante, pessoal, é que veja o seguinte, até para a gente pensar nisso no futuro, no nosso programa. Do jeito que as coisas estão indo, os problemas de mobilidade e tudo mais, eu não sei se a gente vai poder continuar com essa história da imersão. Então, a gente tem que pensar nessa questão coisa à distância, da aula à distância, para ver o que é possível fazer. Porque realmente está ficando complicado. Muito bem, deixa o pessoal terminar aí. Agradeço a todos aí que digitaram, que mandaram as suas coisas. Olha, gente, o meu provedor de internet aqui, eu estou falando de casa, certo, gente? Eu não posso chegar na minha sala. A minha sala é internet por cabo. Só que eu não tenho como ir lá na UFSC. Tá? Então, estou mandando daqui, de casa. E a minha internet de casa é da Oi. Então, aí é brabo. Certo? Então, eu peço desculpas para vocês. Pode ser da minha internet ou pode ser da de vocês. Tá? Então, a gente tem aí um caminho a trilhar. Eu vou, então... Muitos já estão digitando, então... Ok. Então, aparentemente, nós tivemos, como a nossa turma também não é muito grande, a minha turma de 61 alunos vai ser mais complicado. Mas a turma de vocês, ela não é muito grande, eu acho que vai funcionar mais ou menos isso. Também tem outra coisa, né, pessoal? Nominalmente, uma aula dessa é para ser dada à tarde. Teoricamente, à tarde a internet está menos descarregada. Essa hora está todo mundo plugado no Netflix da vida, né? Então, isso acaba causando um efeito, né? Mas vamos ver como é que vai ficar no futuro. Certo? Então, podemos encerrar a aula hoje. Eu vou encerrar a aula, então, e agradecer pela participação de todos. Agradeço muito mesmo. E vou esperar só o pessoal terminar de digitar aqui. Vocês podem falar também, se quiser, pessoal, tá? O áudio aqui pode falar, não tem problema. Tá? Não tem problema nenhum, se tiverem microfone, quiserem falar. Tá? Não tem problema nenhum. Se tiver alguém com... Eu estou desbloqueando aqui para a sala. Se alguém quiser falar, pode falar. Oi, professor. Sim. Não, só para dar uma oi para ver se está todo mundo ouvindo, eu não sei como é que funciona. É só para o senhor? Eu acho que está todo mundo ouvindo, que foi desbloqueado geral. Então tá bom. Então tá bom. Então todos estão ouvindo, então agradeço muito. Obrigada. Eu vou dizer uma boa noite a todos. Se cuidem, tá? Se cuidem para todo mundo ficar bem. Todo mundo Pode fica. ficar, professor. Boa noite. Boa noite, colegas. Tchau.